Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história de Ana, uma mulher de oração, mãe de Samuel, e eu queria falar um pouquinho da história dela. Eu marquei alguns versículos aqui para a gente estar lendo. O primeiro se encontra lá em 1 Samuel, do 9 em diante. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembraste de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E eu acho tremenda a história de Ana, na verdade. Quantas de nós, mulheres, temos dentro de nós alguma esterilidade, seja ela em gerar filhos, seja ela em gerar qualquer projeto dentro de nós. Existe dentro de algumas de nós alguma esterilidade que acaba trazendo frustração. Aqui, como narra a história de Ana, que ela estava uma mulher amargurada. Lá no início, o marido dela, o Cana, sempre perguntava: mulher, por que você não come? Por que você chora? Por que você vive triste? Será que a minha presença não vale mais que 10 filhos? Muitas das vezes não. Às vezes você está cercada de pessoas, cercada de tudo, mas existe dentro de nós alguma esterilidade que acaba trazendo amargura, tristeza, choro. E aqui eu achei interessante que Ana orava em silêncio. O sacerdote não conseguia ouvir o que Ana estava orando. Então, o que eu pego aqui também é que nem tudo que a gente ora, todo mundo tem que ouvir ou todo mundo tem que saber. É só você e Deus. Me leva e também lá para o secreto, porque aqui, quando a gente ora em secreto com Deus, Ele vai te recompensar. É uma promessa dele. Então, aqui Ana estava se derramando diante do templo do Senhor, em silêncio, só ela e Deus, mas ela sabia o tamanho da amargura e da aflição que existia dentro dela, porque o desejo do coração dela era gerar um filho, e ela não conseguia, e o Senhor honrou ela. Por isso que hoje ela é conhecida como a mulher de oração, e eu anotei algumas coisas aqui sobre a Ana. Ana é reconhecida como uma mulher de oração. O que é a oração? Oração é a comunicação entre uma pessoa e Deus. A oração pode ser feita em voz alta ou silenciosamente. Oração também é escutar a Deus, louvá-lo por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito. E pedir perdão por nossos pecados e apresentar pedidos em nosso favor, em favor de outros. Na oração expressamos sentimentos tais como dor, frustração, decepção ou alegria, prazer e agradecimento. Oração é simplesmente compartilhar tudo e qualquer coisa com Deus. A oração implica em termos fé em Deus. Quando falamos com Ele, podemos ler sobre oração e aprender muito com orações de outras pessoas, mas o mais importante é orar. Quando falamos com Deus em oração, nos vemos repossivos a Ele.
e se torna real para nós. Ana teve essa experiência com Deus em sua vida. Olha que tremendo. E aqui, onde eu anotei aqui, né, que na oração é onde a gente realmente desabafa com Deus. Se você tem que desabafar os seus pontos negativos, as suas falhas, onde você tem que melhorar, desabafe com seu pai. Vai em secreto, tranca a sua porta e ora, fala: Senhor, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ser forte disso, eu preciso me libertar daquilo, porque na oração é que a gente traz pensamento, sentimento tais como a dor, se você está com alguma dor, frustração, falar verdadeiramente, ser sincero com o Senhor. Eu estou frustrada nisso, naquele outro. Decepções, quando pessoas nos decepcionam. É importante você também falar com Deus o que está te decepcionando, quais pessoas, e a gente liberar perdão na hora da oração. Ou alegria, às vezes você está grata por tanta coisa, tanta maravilha que o Senhor tem feito em sua vida, que você só quer simplesmente ter o prazer de agradecer ao Pai. Olha que tremendo. E a Ana depois ela voltou só para agradecer, tanto que ela consagrou Samuel ao Senhor. E o nível de alegria, acredito eu, de quando ela foi respondida da sua oração, foi quando ela gerou Samuel, deve ter sido um nível muito grande de oração. Então, na oração é onde a gente se derrama, é onde a gente fala com o Pai. É uma oração, a gente não precisa de um ambiente, mudar até a fala. Não, ali é simplesmente você e Deus, é conversar. A oração com o nosso Pai, de filha para pai, é uma conversa, é um desabafo. E é importante aqui, que é onde a gente pode falar: Pai, eu estou frustrada, eu sou uma pessoa frustrada porque eu tenho esterilidade dentro de mim na área profissional, na minha área sentimental, na minha área de relacionamento com pessoas. Eu não consigo romper na minha vida financeira, eu não consigo romper na minha vida profissional, na minha vida sentimental. Então, dentro de cada área, se existe uma esterilidade, a gente tem que colocar perante ao Senhor, porque como ele fez com Ana, ele vai fazer conosco também. Porque ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele não muda, ele é o nosso Pai. E ele gosta de presentear as filhas, ele gosta de dar bons presentes. Ele é um bom pai para nós. Então, nessa manhã, o que eu quero falar é isso. E Ana também, além de ela ser estéril e não poder gerar filho, mas ela era esposa. E eu quero falar um pouquinho sobre como ser esposa, seguindo o exemplo de Ana. Ana foi mãe do profeta Samuel. Ela é uma das mulheres mais conhecidas da Bíblia porque orou a Deus pedindo-lhe um filho. Ela foi uma das mulheres de Eucana. Sua outra esposa, Penina, tinha vários filhos, mas Ana não tinha. Penina provocava muita vida de Ana, pois esta era estéril e não podia dar filhos a Eucana. A Bíblia relata que Eucana amava Ana mais do que amava Penina. Em 1 Samuel, descobrimos que ambos eram um casal que amava e temia a Deus. Sabiam que era necessário ter um relacionamento pessoal com Deus para que suas orações fossem ouvidas. Olha que chave aqui tremendo, gente. Eles sabiam da necessidade de criar um relacionamento com Deus pessoal para que as suas orações fossem ouvidas. Então, existem chaves poderosas em Deus. Nós precisamos gerar relacionamento com o Pai, relacionamento de filha, porque quando é diferente quando você tem um relacionamento com o seu pai. Você sabe qual é o desejo do seu pai, você sabe o que ele está planejando para a sua vida, você sabe o que ele já projetou para o seu presente e para o seu futuro. Então, eles aqui, eles sabiam da necessidade, tanto Eucana quanto Ana, da necessidade de gerar um relacionamento pessoal com Deus, para que as suas orações fossem atendidas. Olha que tremendo. Esse mesmo relacionamento pessoal é obtido hoje através da fé em Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Lemos também, anotei aqui lá em 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Olha que tremendo. O nosso mediador já é Jesus hoje.
Ele já morreu na cruz, ele não vai descer de novo e pagar tudo o que ele fez por nossas vidas. Mas eu preciso descobrir na palavra do Senhor quais são os meus direitos de filha perante a morte de Jesus. O que ele já liberou para mim é uma herança, é o nosso direito. Olha, mais lá embaixo. Cada ano Eucana e suas esposas viajavam no monte onde viviam até a cidade de Siló para oferecer sacrifício de acordo com a lei do Antigo Testamento. Durante essas viagens, Penina atormentava Ana constantemente. Entretanto, Eucana amava Ana. Como ela não tinha filhos, ele lhe oferecia uma porção dupla do banquete que ocorria depois do sacrifício todos os anos. Ana se sentia muito pressionada. Algumas de nós também experimentamos certos tipos de pressões. O mais importante é como lidarmos com as pressões. A Bíblia não nos diz que Ana tentou vingar-se de Penina. Nada indica que Ana estava brava com seu marido por ter outra esposa. Não encontramos nenhum registro de que ela culpava a Deus por sua esterilidade. Ela continuou com as suas responsabilidades de esposa devido ao fato de chorar muito e não comer. Seu marido sabia que ela estava muito infeliz e perguntou-lhe: não te sou melhor do que 10 filhos? Aquilo que eu já falei lá na frente, né? Gente, tem muitas chaves aqui, você tá vendo? Que Ana em nenhum momento culpou Deus por sua esterilidade. Muito pelo contrário, ela sabia que tinha que ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Para que o pedido dela, a oração dela fosse atendida, o tão sonhado filho fosse atendido e essa esterilidade fosse posto um fim, ela precisava antes criar um relacionamento com Deus. E a Bíblia não narra se ela tentou se vingar de Penina, se ela vivia culpando a Deus. Não. Então aqui são chaves. A gente, por ter esterilidade em alguma área, a gente não tem que culpar ninguém. Nós temos que buscar em Deus um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo de filha. Foi o que Ana fez. Eu acho tremenda a história de Ana. Poderosa. É uma mulher que me inspira muito. E a Ana teve uma fervorosa oração, que está lá em Samuel, em 1 Samuel, primeiro capítulo 1, versículo 1, capítulo 12 ao 18. E tem a oração dela toda. Eu não vou falar aqui, mas vocês podem meditar na oração dela toda. Que é tremendo, gente, a oração de Ana. E como ela se manteve na promessa, na sua promessa. Ana prometeu dedicar o seu filho ao Senhor. Depois que ele nasceu, Ana ficou com ele até o desmame, provavelmente até os 3 anos. Então ela retornou à casa de Deus e deixou o seu filho com o sacerdote Eli, onde o menino trabalhou para o Senhor. Aqui estão as palavras que Ana falou ao sacerdote Eli, conforme lemos lá em 1 Samuel, do 1 ao 26 ao 28. E é tremendo, gente. O que eu pego aqui é que ela se manteve firme na promessa. Quantas de nós a gente faz promessa ao Senhor e quando Ele retira de nós a esterilidade, quantas de nós não voltamos à casa do Senhor para agradecer, seja qual foi a promessa? A gente acaba não se mantendo firme na promessa, a gente acaba não voltando para agradecer o que o nosso Pai fez por nós. Quantas de nós a gente acaba depois, futuramente se frustrando, se decepcionando, culpando a Deus por a promessa que Ele nos deu. Mas sabemos que existe chaves e a Ana aqui, ela voltou para agradecer, ela voltou e deixou Samuel com 3 anos. Que mãe hoje, trazendo para a nossa realidade de hoje, gera o seu filho e com a idade de 3 anos deixa para um sacerdote tomar conta. Eu acho meio difícil. Mas Ana, ela cumpriu a promessa. E para ela pode ter certeza que foi difícil. Você gerar relacionamento com o seu filho, você vê a promessa que se cumpriu e você vai ter que devolver ele. Não é fácil. Então, eu pego muitas chaves aqui para a gente tomar
cuidado com o que a gente promete, com o que a gente pede ao Senhor, e quando Ele cumpre, tomar cuidado quando a gente não cumpre o que a gente prometeu para Ele, porque a Ana, ela prometeu, e provavelmente não foi fácil, porque foi um filho. E lá embaixo ainda tem mais aqui, ó. Mais uma vez, observe a fé que Ana demonstrou. Ela confiou completamente que Deus cuidaria do seu filho. Você consegue imaginar como deve ter sido difícil para ela deixar Samuel? A Bíblia relata que Ana ouvia somente uma vez por ano, quando ia à casa de Deus para adorá-lo. Todos os anos ela fazia uma pequena túnica e levava para ele. Depois de cada visita, ela tinha que retornar para sua casa outra vez. Mas mesmo assim, ela manteve sua promessa a Deus. O Senhor foi bondoso com ela e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Em 1 Samuel 2, 21. Olha aqui que tremendo, gente. Acabei de falar isso aqui, né? Não foi fácil para Ana. Mas ela confiou em quem? No pai dela, em Deus. Ela sabia que ele ia cuidar de Samuel, porque foi ele que deu. O presente foi Deus que deu para ela. E olha como ele foi fiel a ela. Depois ela gerou mais filhos. Olha que bênção. Ele preencheu, provavelmente, o vazio que ficou dentro dela quando ela teve que deixar Samuel com o sacerdote. Ele deu de presente. Por isso, gente, que eu gosto também do versículo da Bíblia, que Deus faz além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele é tremendo, mas a gente precisa confiar, nós precisamos ser fiel à promessa, e quando a promessa se cumpre, a gente precisa ser fiel àquilo que nós prometemos para Ele, assim como Ana fez. Ainda tem mais, ó, lições da vida de Ana. O que podemos aprender com Ana? Podemos perceber o valor de dedicarmos os nossos filhos a Deus. Pense no tempo em que Ana deve ter empregado ensinamento termamente Samuel durante sua infância. Ela provavelmente o ensinou sobre Deus, o valor da oração, como ela foram o futuro de resposta. Como for o fruto de resposta de oração, e que ele havia nascido para servir a Deus. Devemos pedir a Deus que nos ajude a sermos influência divina nas vidas dos nossos filhos. Ela deu lição como esposa, como serva e como mãe. Olha que tremendo, gente. É tremendo a história de Ana. Eu gosto muito da história dela. E lá embaixo eu coloquei também assim, ó. Ana é um maravilhoso exemplo de mulher que confiou a Deus seu problema. Ela também foi uma mãe piedosa que orou por seu filho e consagrou-o totalmente a Deus. Ela experimentou a confiança do Senhor. Confiança do Salmo 34, versículo 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Olha que tremendo, gente. Depois vocês meditem nesse salmo também, que é tremendo. E tópicos finais que eu coloquei lá embaixo. Aqui não precisa, mas eu quero terminar com essa história poderosa de Ana, gente. Que a gente seja fervorosa em oração como Ana foi. Que a gente venha plenamente confiar na promessa do Senhor. Seja qual for a esterilidade que você está vivendo hoje, não culpe ninguém. Somente gere um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele vai te recompensar. E toda a esterilidade vai ter um fim. Assim como teve para Ana, vai ter para cada uma de nós. Eu acredito nisso. Então, fiquem na paz. Se você gostou desse estudo de hoje sobre a vida de Ana, curta, compartilhe, divulgue para as suas amigas, para outras pessoas. E medite nessas palavras que eu deixei aqui hoje. Amém?